pintinho. Vocês não têm noção do que é um pintinho de Tatá, não. Eu tenho vontade. No meu casamento também, ele deu um, depois ele faz uma cara como se não fosse ele. Assim, chora 2 horas e 40 minutos esguelando. Depois ele cansa, aí ele para e fala assim, olha, você que me fez chorar, a culpa é sua. Tipo assim, natural. Não, foi meu casamento, ele que levou a aliança. Mas esse dia da escola em especial, o Tatá chorou, até eu falar assim, pode ser uniforme, beleza? Beleza. Aí tô lá atravessando a rua com ele. Na hora que chegou na porta da escola, a mulher veio pegar ele. Aí ele virou e falou assim, olha, eu tô sem uniforme porque minha mãe não teve paciência de colocar em mim. Gente, eu tive vontade de matar ele. Eu falei, Tatá, você vai voltar lá em casa e vai pôr o uniforme. Eu só falei que agora eu ia pôr, eu só não queria aquela hora. Falei, tipo assim, dá vontade de socar o menino. No meu casamento, ele chorou que não queria vestir a roupa. Esgoelou, não queria. Aí eu falei assim, então vai do jeito que você quer. Ele falou que tinha que ir de Hulk, que ele ia me proteger. Falei assim, então vai de Hulk, Tatá. Pronto, que eu já estava vestida de noiva, pronto para entrar na igreja. Falei, vai do jeito que você quiser. Quer ir de Hulk, vai. Aí Tatá chegou lá na porta, aí chegou na porta, ele viu o primo dele, o filho da Cassinha, que ia ser pajem, e estava com a roupa igual a dele. Aí ele falou assim, não, agora eu pensei, melhor, eu posso pôr a roupa de Hulk só por baixo. Aí colocou a roupa e entrou como se nada tivesse acontecido. Tipo assim, entrou rindo, ensaiado, parecia que nem tinha feito uma birra de 2 horas. 2 horas esgoelando, de soluçar. Eu não quero vestir essa roupa. Assim, ele chora desse jeito. Todo mundo achou que ele não ia. Eu falei, não vai entrar, gente. Otávio. Falei, você não vai entrar, não tem jeito. Esse dia da escola, eu falei, eu vou te bater, Tatá. Chegou lá e falou assim, minha mãe... Não, a minha mãe não teve paciência de vestir a minha roupa. Eu chorei um pouco, aí ele explicou lá. Eu falei, Tatá, eu vou te matar. Você vai voltar lá em casa com essa roupa. Menina, tem hora que menino acaba com a vida da gente com essas coisas. Você vai ver orações reduzidas agora. Tem dia que o Tatá chora que eu falo assim, gente, eu tenho que botar uma placa na porta do meu prédio. Não estou batendo nele. Ninguém está encostando nele. Porque ele grita muito, de verdade, assim, daqui a doer a cabeça da gente. É raro, ele dá uma birra dessa a cada 2 meses. Mas assim, serve pro ano inteiro também. De tanto que minha cabeça dói. Não. Não, eu teria. Eu teria, mesmo com as birras. É igual amamentar, é difícil pra caramba, mas eu amamentaria do mesmo jeito. Nada a ver. Tem a parte boa. Só não dá pra você negar que existem essas outras partes, mas é tudo, né, gente? É um pacote. Não, é igual casamento. Se você pensar, tem a parte super boa, mas tá cheio de parte horrível. Se você pensar nela, você não casa. Na verdade, cada um aqui vai fazer uma coisa, né? Tem gente que vai fazer superior, tem gente que vai fazer média, as provas são diferentes, abertas. Tem umas que são de área específica e outras que são temas de atualidades, né?
Então, isso daqui que eu tenho sobre as orações reduzidas em termos de teoria. A característica mais importante delas é essa daqui, ó. Não apresentam um conector, apresentam verbo em forma nominal. O que é forma nominal? Gerúndio, infinitivo ou particípio, né? NDO, R, aqui o normal A, do ido, mas pode aparecer alguma outra coisinha. Duas orações reduzidas podem estar coordenadas entre si. Quando isso acontecer, elas terão a mesma função. Se elas estiverem coordenadas entre si, elas terão a mesma classificação. As orações reduzidas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais, dependendo da relação que estabelecem com a oração principal. Regular ou pode ser o regular também? Pode ser qualquer um. A, do, ido, do, tô, por isso que eu pus reticências aqui, ó. Qualquer particípio. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: onde é que há oração reduzida? Então, nós vamos fazer um pensando aqui para identificar a oração reduzida. Então, a gente quer saber onde é que há oração reduzida nessas frases aqui, tá?
Então, é o seguinte, imagina que lá ele só está perguntando assim, ó, onde há oração reduzida. Ele pegou uma frase do texto, não foi isso? E afirmou que naquela frase há ou não há oração reduzida. Aí, para você se dar bem nisso aqui, você tem que lembrar de locução verbal, que você viu na aula passada. Flávia, se eu mudar a ordem da frase, tipo assim, o aluno deve se esforçar muito para ser aprovado, não altera nada, nem para analisar e nem te ajuda a interpretar. Para a oração reduzida, eu não vejo nenhum benefício. Colocar na ordem direta ajuda muito na análise sintática do período simples, né? E aí? Então, a gente sabe que as orações reduzidas, elas têm duas características muito importantes. Não apresentam conector e apresentam verbo em forma nominal. Gerúndio, infinitivo ou o quê? Particípio. Beleza? E aí? Sempre tem uma pegadinha. Não, tem mais de uma. Vamos classificando todas? Aí é bom que a gente já vai classificando orações também, dividindo o período, sabendo qual que é a composição dele. A divulgação realizada no último mês tinha outro propósito. Vocês conseguiram ver que tem uma reduzida? Essa daqui, ó. Realizada no último mês. Quem que foi realizada no último mês? A divulgação. Realizada é um verbo no particípio, não é? Beleza? Então, olha aqui, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Por que ela é adjetiva? Porque está retomando o termo antecedente. Restritiva, porque está sem o quê? Vírgula. Reduzida de quê? De particípio. Então, a divulgação realizada no último mês tinha outro propósito. E a outra oração que sobrou, como é que ela chama? Principal. Para ser aprovado, o aluno deve se esforçar. Vamos só pensar assim, ó. Isso aqui é uma locução verbal. Na locução verbal, onde é que eu olho o tempo? No primeiro ou no último? No primeiro. Tempo, modo, é no primeiro. E a regência é no último. Olha no seu caderno. Né? A conjugação é no primeiro. E por que eu estou te explicando isso? Porque na hora de você definir aqui, ó, isso está no infinitivo? Não. Isso está no presente do o quê? Indicativo. O aluno deve. Tá vendo? Porque o tempo é definido sempre pelo verbo auxiliar. Mas eu tenho uma outra locução aqui, ó. Ser aprovado. O tempo é definido pelo primeiro. O primeiro é como? Ser. O que é? Infinitivo. Isso tá no infinitivo? Tá. Isso é uma locução de infinitivo. E essa é uma locução de presente do o quê? Indicativo. Porque numa locução verbal, o tempo é sempre definido pelo verbo auxiliar, pelo primeiro verbo, beleza? Então aqui, ó, o aluno deve se esforçar muito. Quando eu falo o aluno deve se esforçar muito, o que é isso, gente? É a oração principal. Então essa daqui, o aluno deve se esforçar muito, é uma oração principal, e nela existe uma locução verbal com verbo no presente do indicativo, não é isso? Beleza. Aí, o aluno deve se esforçar muito para quê?
para ser aprovado. Tem conjunção aqui? Não. Conjunção é para quê, né? Aqui só tem uma preposição. Para que é uma preposição. Não, tinha que estar escrito para que seja aprovado. Está escrito para que seja? Não, né? Então, eu não tenho conjunção. Eu tenho uma oração subordinada adverbial final. Reduzida de quê? Infinitivo. E essa é perigosaça, porque você podia supor que ela era reduzida de particípio, não podia? Sabe por que o menino erra? Porque você esqueceu que isso é uma locução de passiva, ser aprovado. Na locução verbal, o tempo é dado pelo verbo auxiliar. É o primeiro. Então, ela é o tempo do auxiliar para ser aprovado. Oração adverbial final reduzida de infinitivo, porque o auxiliar está no infinitivo. Beleza? Então, ela é reduzida, ela não tem conector e tem verbo em forma nominal. Temos, em momentos variados, de avaliar nossas escolhas. Período simples ou composto? Simples. Mesma pegadinha do outro dia. Temos de avaliar. Que é temos de avaliar ou temos o quê? Que avaliar. Não é período simples? Temos, veio para cá, pegou preposição, pegou infinitivo. Isso tudo é uma locução como? Verbal. Temos, né, presente do indicativo. Isso é um período simples. Toda vez que o período é simples, como é que chama a oração dele? Oração absoluta. Nesse caso aqui, tem oração reduzida ou não? O problema é o menino achar, né? Ele olha aqui e fala assim, tem. Não, ela está na locução verbal, ó, temos de avaliar. Oração reduzida só vai aparecer em período composto por subordinação. Beleza? Em muitas cidades brasileiras está chovendo acima da média. E aí? Isso aqui é uma locução verbal, né? Não há oração reduzida. Todo mundo entende que isso aqui é uma locução verbal? É o estar mais o quê? O principal, que é o chovendo. Isso aqui é uma locução verbal. Logo, eu tenho um período simples. Toda vez que o meu período é simples, como é que chama a oração? Período simples, oração absoluta. Nesse caso, só apareceu uma locução verbal. E saber locução verbal é essencial para isso aqui, ajuda pra caramba. Até aí? A locução verbal começa aqui, ó. Temos de avaliar. Não é isso tudo? Temos de avaliar. Aqui a locução está chovendo. Até aí, tudo bem? Aí depois eu tenho assim, ó, discutindo o tema, chegaram à solução perfeita. E aí? São duas orações, né? Chegaram à solução perfeita é a oração principal. E discutindo o tema, o que eu tenho? Oração subordinada adverbial pode ser assim, depois que discutiram o tema, chegaram. Ou pode ser também assim, porque discutiram o tema, chegaram. Pode ou não pode? Mas por que eu posso pensar em tempo e posso pensar em causa? Porque o gerúndio é naturalmente ambíguo. Lembram disso? Isso cai em prova também, perguntando sobre a ambiguidade do gerúndio. Então, oração subordinada adverbial, eu vou colocar aqui temporal, mas eu vou colocar uma interrogação nela para você indicar que se eu interpretasse um porquê aqui, não estava errado. Porque discutiram o tema, chegaram à solução perfeita. Depois que discutiram o tema, chegaram à solução perfeita. Eu poderia desenvolver de duas formas. No gerúndio tem a ver com a conjunção. Porque ou depois que um é causa, o outro é tempo. Né? E no gerúndio a ambiguidade tem a ver com a noção semântica dele. Mas cada caso é um. Beleza, gente? E aí eu tô vendo que é uma oração reduzida de gerúndio, não tá fazendo locução verbal, igual aqui, né? Se o governo realizar o evento, a população o apoiará. E aí?
Duas orações. A população o apoiará, ok. E se o governo realizar o evento, oração subordinada adverbial, condicional. Caso ele o quê? Realize. Condicional, não é? Caso ele realize, não é? É reduzida de infinitivo? É ou não? Primeira pergunta, tem infinitivo nela? Pior é que não tem. Sabe o que é isso? Futuro do subjuntivo. Se eu estudar, se tu estudares, se ele estudar, se nós estudarmos, nós saberemos essas coisas. Esse verbo está no futuro subjuntivo. Então, olha aqui. Tem conjunção, primeira coisa. Então, já não poderia ser reduzida. E esse realizar que está aparecendo aqui é futuro do subjuntivo. Não é, gente? Se o evento for realizado, você só trocou realizar por uma locução verbal. Você mudou para passiva. O governo realizar o evento está na ativa. Se o evento for realizado, você só passou para passiva. Mas mudou alguma coisa em termos de classificação? Então, oração principal e a outra é uma oração subordinada adverbial condicional e não é reduzida de infinitivo, porque ela tem conector e o verbo não está no infinitivo. Toda vez que tem infinitivo é caso de oração reduzida? Não, já pus a mão aqui para você entender que não. Pode ser uma locução verbal. Não pode, gente? Sim? Sim. Resolvidos os problemas do local, a moça assumiu o cargo. A moça assumiu o cargo, oração principal. Ela assumiu o cargo depois que os problemas foram o quê? Resolvidos. Oração subordinada adverbial temporal, reduzida de quê? Reduzida de particípio. Vem muita questão, gente, falando assim, ó, a vírgula foi usada porque há uma oração reduzida de particípio anteposta à principal. Não vem muita questão explicando isso? Tanto que o próximo assunto que a gente vai ver é pontuação, né? O rapaz dançando na chuva se chama Robson Lins. Né, Robson? Então, o rapaz dançando na chuva, o que eu tenho aqui? Quem que está dançando na chuva? O rapaz. Está se referindo ao termo antecedente, logo é uma oração subordinada adjetiva. Está sem vírgula, então adjetiva restritiva, reduzida gerúndio. Ai, que bonitinho. Nossa. Na 7 ali não dá ideia de ambiguidade. A ambiguidade ela é comum só no gerúndio, no particípio não. Beleza? Bom, conseguiram ter uma noção? Agora deixa eu então destacar as reduzidas que eu tenho. Essa, não tenho. Beleza? Esta, que foi demais. Esta daqui e esta. Para que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer de roxinho, eu vou desenvolver a oração reduzida, que é uma coisa que pode ser pedida na sua prova. Para desenvolver uma oração reduzida, o que eu preciso fazer? Colocar conector e o que mais? Conjugar o verbo. Então, para desenvolver a oração reduzida, eu tenho que colocar conector e conjugar o verbo. A divulgação realizada no último mês. A divulgação que foi o quê? Realizada. Eu coloquei um auxiliar conjugado. Pronome relativo, auxiliar conjugado. A divulgação que foi realizada no último mês. E na prova é comum perguntar lá se pode trocar essa oração reduzida por essa daqui, o quê? Desenvolvida. Já viram cair isso? Trocar essa por essa. Para ser aprovado, o aluno deve se esforçar muito. Aí vai ficar do jeito que você falou. Desenvolvida vai ficar assim, ó, para
que seja aprovado. Ficou desenvolvida, tá vendo? Eu coloquei o conector e conjuguei o verbo. Então, é do mesmo tipo. As duas são adverbiais, o quê? Finais. Essa é reduzida e essa é desenvolvida, beleza? Então, para eu desenvolver uma oração reduzida, eu tenho que colocar conector e conjugar quem? O verbo, ok? Depois, então, discutindo o tema, chegaram à solução perfeita. Discutindo o tema, o que vai ser? Se eu considerar que é temporal, se eu fizer ao discutir, vai continuar reduzida. Só que em vez de ser reduzida de gerúndio, vai ficar reduzida de infinitivo, tá? Então, eu posso falar assim, ó, depois que discutiram o tema, depois que vai ficar mais fidedigno no sentido, né? Chegaram à solução perfeita. Essa daqui eu não tenho que desenvolver porque ela já está o quê? Desenvolvida. Esse verbo está no futuro subjuntivo. Resolvidos os problemas, não é depois que resolveram os problemas do local? Não é, gente? Depois que resolveram os problemas. Então, depois que resolveram os problemas do local, a moça assumiu o cargo. Não é isso? O rapaz dançando na chuva se chama Robson Lins. O rapaz que está dançando ou que dança na chuva, o melhor é um está dançando, colocar uma locuçãozinha igual aqui, ó. O rapaz que está dançando na chuva, para indicar uma ação. O rapaz que está dançando na chuva se chama Robson Lins. Flávia, se eu quisesse reduzir a 6, se o governo realizar o evento, a população apoiará. Realizado o evento, a população apoiará o governo. Só que eu vou ter que mudar a estrutura, né? Trazer o governo para cá. Realizado o evento, a população apoiará o governo. Beleza? Pensaram um pouco aqui? Então, seus dois problemas com oração reduzida se chamam futuro do subjuntivo, porque parece o quê? Infinitivo, e as locuções o quê? Verbais. Porque aí você já mapeou onde é que pode dar pau. Você fala assim, eu tenho que tomar cuidado com dois mecanismos, verbo no futuro do subjuntivo e casos de locução verbal. Tem que observar isso. O futuro do subjuntivo é bem fácil, porque ele sempre vai estar associado a uma conjunção, a um conector. Não é isso? Bom, agora eu vou te explicar devagarinho, mas o que você vai encontrar na prova é isso aqui. Muita questão também para explicar a vírgula. Eu vou te explicar com base nos tópicos que estão lá no seu conceito. Eu vou lendo o conceito e te explicando, lendo e te explicando. Esses conceitos que você já copiou aí. Então, a primeira coisa que está escrita lá é assim, ó. Não apresentam o quê? Conector. Não é isso que está escrito lá? Então, se eu pensar numa oração reduzida, não apresentam conector. Se eu colocasse assim, ó.
encontrar o rapaz. Eu olho rápido, vejo isso aqui, aí sonho que é um infinitivo. Mas não é, porque tem uma conjunção aqui, ó. Conjunção condicional. Se encontrar o rapaz, não é caso encontre o rapaz? Caso encontre o rapaz, ficará feliz. Então, olha o que acontece. Esse verbo está no futuro do subjuntivo. Então, a oração é uma oração subordinada adverbial, condicional, e ela é reduzida ou desenvolvida? Desenvolvida. Por quê? Porque ela apresenta o quê? Conector. Beleza? Então, ela é desenvolvida porque ela apresenta conector. Aqui embaixo, você tem que tomar um cuidado para não achar que isso aqui é conector. Isso é? Não. Ao chegar, ao é preposição mais artigo, tá vendo? Ao chegar. E isso é uma expressão fixa na sua língua. Não está substantivando o verbo, não está nada. É um conceitinho. Toda vez que você tem ao mais infinitivo, isso é uma oração reduzida. Eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Reduzida de quê? De infinitivo. Ao encontrar, ao chegar, encontrou o rapaz. Se eu quisesse desenvolver isso aqui, eu ia fazer assim, ó. Quando, como é que ia ser? Quando chegou, como é que vai ser? Encontrou o rapaz. Aí eu desenvolvi a oração, quando chegou. Não é isso? Bom, depois eu falei o seguinte, que as orações reduzidas, elas apresentam o verbo em forma nominal, gerúndio, infinitivo ou particípio. Mas nem sempre a forma nominal fará a oração o quê? Reduzida. Porque pode fazer uma locução verbal. Não pode, gente? Não é? Então, você tem que estar sempre atento a essa possibilidade. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Para resolver um problema. Para é conjunção ou é preposição? Preposição. Só seria conjunção se fosse para quê? Beleza? Então, eu tenho preposição e aqui eu tenho um infinitivo. Isso aqui deve ser um caso de oração reduzida de o quê? Infinitivo. Então, nesse caso, eu vou ter uma oração subordinada, adverbial final, reduzida de infinitivo, para resolver o problema. E se eu quisesse desenvolver, eu ia fazer isso aqui, ó, para que o problema, no caso aqui, como é preciso, tem que ser seja, né? Seja é. Se eu colocasse um foi, para que fosse resolvido, foi preciso. Tem que os verbos têm que ser correlacionados. Então, aqui, ó, para que o problema seja resolvido, é preciso paciência. Eu falo assim, ó, mesmo.
Você falar assim, ó, mesmo resolvendo o problema, sentia-se mal. Tem conector? O menino olha e fala o mesmo. Não, conector é mesmo que, né? Então aqui não tem conector. Como não tem conector, e aqui apresentou um verbo no gerúndio, isso vai ser uma oração subordinada adverbial. No caso aqui ela é concessiva, não é, gente? Não está dando uma ideia de ressalva? Apesar de ter resolvido o problema, sentia-se o quê? Mal, não é isso? Então, oração subordinada adverbial concessiva. Reduzida de quê? De gerúndio. Não é reduzida de gerúndio? Até aqui todo mundo conseguiu entender? Beleza? Ok. Passou disso, raciocinei um pouquinho, quero desenvolver essa oração. Como é que eu vou desenvolver? Tá. Você só tem que ter um cuidado para não colocar um apesar de resolver. Porque se você fizer apesar de resolver, você vai trocar por uma reduzida de quê? De infinitivo, não é isso? Apesar de resolver, ela vai continuar reduzida. Só que vai ser reduzida de infinitivo. Eu posso colocar embora, mesmo que... Aí eu fiz assim, ó, tivesse resolvido. Mesmo que tivesse resolvido o problema, sentia-se mal. Qual que é a diferença de sentiu-se para sentia-se? Sentia, ainda está sentindo, né? E sentiu, já acabou. Sentia é pretérito imperfeito, é uma ação inacabada. Então, mesmo que tivesse resolvido o problema, sentia-se mal. Ainda estava sentindo. Beleza? Ok? Pode falar. Aí tá ali meio errado, né? Você teria que conjugar o verbo. Eu posso fazer essa forma aqui, que é uma forma composta, ou posso falar assim, ó, embora resolvesse o problema, sentia-se mal. Só que é melhor tivesse resolvido, né? Para dar o sentido certinho. Que tivesse resolvido quer dizer que a pessoa já o quê? Resolveu. Bom, aí imagina que eu colocasse assim, ó. Então, vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Respeitados os direitos individuais, qualquer um pode se manifestar. E aí? Respeitados os direitos individuais, não é? Se os direitos individuais forem o quê? Respeitados, não é, gente? Desde que se respeitem os direitos individuais, qualquer um pode se manifestar. Então, aqui eu tenho um verbo no particípio, eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional. Reduzida de quê? De particípio. O que estava falando lá no item que a gente acabou de ler? Que as orações podem ser reduzidas de infinitivo, gerúndio e particípio. Então, eu te dei uma de cada, ó. Infinitivo, gerúndio e o quê? Particípio. E fui desenvolvendo aqui para você testar. Então, aqui, ó,
uma condicional, desde que respeitados os direitos individuais, continua, né? Qualquer um pode se manifestar. Isso é treino, né? Treinar, desenvolver. Eu posso colocar um auxiliar, igual eu fiz aqui nos outros, desde que sejam respeitados, não posso? Ou ele está implícito aí, não tem problema. Só de colocar o conector, ela já deixou de ser o quê? Reduzida, né? Desde que sejam respeitados os direitos individuais, qualquer um pode se manifestar. Mesmo o verbo pode vir implícito, o que acontece que tem que ter conector, né? A nossa principal característica é não apresentam o quê? Conector. O que você sabe? As formas nominais, elas podem continuar aparecendo nas orações o quê? Desenvolvidas, não tem problema nenhum, porque elas podem estar compondo locuções verbais, beleza? Põe uma observação para mim assim, ó, as formas nominais não são exclusivas de oração o quê? Reduzida. As formas nominais, fez tipo aqueles quadradinhos que a gente estava combinando, né? As formas nominais não são exclusivas então, as formas nominais não são exclusivas de oração reduzida. Beleza? Conseguiram pensar nisso? Então, as formas nominais não são exclusivas de oração reduzida. Até aí, como estamos? Bem? Razoável? Ok. Bom, aí a segunda coisa que estava escrita lá é o seguinte, a próxima coisa é que as orações reduzidas, elas podem estar coordenadas entre si. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Deixa eu dar uma fazenda de roxo, então fala. Então, imagina que eu tivesse assim, ó, espera-se discutir o tema e propor soluções para ele. Quem espera, espera o quê? Algo. Não verbo transitivo direto, o que o se é? Se A, PA, não A, OD. O objeto direto vira o quê? Sujeito paciente. Então, olha o que acontece. Qual que é meu sujeito? Discutir o caso e o quê? Propor solução para eles. Não é isso que está sendo esperado? Eu estou esperando tanto discutir o caso quanto propor soluções. Não estou esperando os dois? Então, olha o que acontece. São duas orações reduzidas, coordenadas entre si. Eu tenho aqui, ó, oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Aqui eu tenho
oração subordinada substantiva, subjetiva também, reduzida de infinitivo. Até porque você escreveu aí no seu negócio que quando duas orações reduzidas são coordenadas entre o que? Se, elas recebem a mesma classificação. Isso é regra. Toda vez que elas são coordenadas entre si, elas vão ter a mesma classificação. Bom, como é que eu faço para desenvolver essa oração aqui? Eu tenho espera-se, aí eu tenho que colocar isso aqui na passiva. Espera-se que, eu posso falar, o caso seja discutido, mas eu posso usar a passiva sintética também. Espera-se que se discuta o caso. E que se, agora vem uma parte legal, faz o resto para mim. Espera-se que, e que sejam o quê? Propostas, soluções para ele. E faz a de baixo. Espera-se que se discuta o caso e que se... Aí é que está o negócio, tem que ser proponham, no plural, né? Por quê? Soluções. E que, aí é que a gente erra, né? Porque na hora de desenvolver lá, vem no singular. Proponham. Então, espera-se que o caso seja discutido e que sejam propostas soluções para ele. Espera-se que se discuta o caso e que se proponham soluções para ele. Beleza? Conseguiram ver? Aí você põe uma observação seguinte, que é normal para desenvolver passar a frase para a passiva, tanto analítica quanto o quê? Sintética. Isso acontece muito quando a oração é reduzida de infinitivo. Então, oração reduzida de infinitivo. Normalmente, para se desenvolver, passa-se para a passiva, tanto para a passiva analítica quanto para a passiva o quê? Fique atento a quê? A concordância. Porque sem querer, às vezes, você mantém esse verbo aqui, por exemplo, no quê? Singular. Soluções sejam propostas. Não tem que ficar atento à concordância? Então, oração reduzida de infinitivo. Normalmente é desenvolvida passando-se para a passiva. É normalmente, porque tem hora que não dá para passar para a passiva, né? Por quê? Passiva só dá para fazer se o verbo for o quê? Então, por exemplo, se eu não tiver essa condição aqui, não tem jeito. Então, você colocou assim, ó, que as orações reduzidas de infinitivo normalmente são desenvolvidas passando-se o verbo para a o quê? Passiva. Então, normalmente elas são desenvolvidas passando-se o verbo para a passiva. E aí você tanto faz a passiva analítica ou a passiva sintética, mas você tem que ficar atento a quê? Concordância. Se for VTI, não passa para passivo, continua na ativa. Espera-se que ele goste de chocolate. Espera-se gostar de chocolate. Espera-se que ele goste o quê? De chocolate. Mas quando não é passivo, você não tem que preocupar com a concordância. Você só tem que preocupar com a concordância quando você passa o quê? Para passiva, que tem chance de você errar. Não é? Que aí você não vai errar. Até aí todo mundo entendeu? Então, se duas orações são coordenadas entre si e estão reduzidas, elas vão receber a mesma classificação. Beleza? Conseguiram pensar? Bom, aí, por fim,
nós escrevemos assim, que as orações reduzidas, elas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais, dependendo do tipo de relação que estabelecem o quê? Com a principal, né? Dependendo da relação que ela tem com a principal dela. Não é, gente? Elas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais, dependendo do tipo de relação que elas estabelecem com a principal. Aqui, por exemplo, eu pus substantiva. Eu já tinha colocado exemplo de adverbial, mas vou pôr uma de cada só para você ter uma noção, tá? Ao analisar o tema, o que eu estou fazendo aqui? Ao mais infinitivo dá uma ideia de quê, gente? Tempo, quando? Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Se eu quisesse desenvolver, ia ser assim, ó, quando analisou, por causa desse chegou. Quando analisou o tema, chegou a uma conclusão. Posso. Aqui eu não vou passar para passivo, não. O que acontece? Quando analisou o tema, chegou a uma conclusão. Não há necessidade nenhuma de eu passar para passivo, já está certinho, né? Ele analisou e ele chegou. Aqui, só fazendo essa correlação. Conseguiram pensar nisso aqui? Aí, continuei pensando. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. É um particípio, né? A decisão tomada pelo governo, tem até um agente da passiva aqui mostrando que é uma forma verbal. A decisão tomada pelo governo. Quem que foi tomada pelo governo? A decisão. Então, eu tenho uma oração subordinada adjetiva, explicativa ou restritiva? Restritiva, reduzida de quê? De particípio. A decisão tomada pelo governo. A mesma coisa de a decisão que o governo que tomou ou que foi tomada pelo governo. Para manter a mesma voz que está aqui, que já estava na passiva, eu vou colocar a decisão que foi tomada pelo governo. Se eu colocar vírgula, eu altero o sentido, não altero? Não altero, gente? Então, a decisão que foi tomada pelo governo. Essa pretinha é reduzida ou a desenvolvida? A desenvolvida, né? E essa daqui é a reduzida. Então, ela pode ser adverbial, que é isso que eu estou te mostrando. Ela pode ser adjetiva e ela pode ser substantiva. Cabe verbo transitivo indireto ao aluno objeto indireto. O que cabe ao aluno? Se dedicar aos estudos. Então, se dedicar aos estudos cabe ao aluno. Oração subordinada substantiva
subjetiva. Não é uma subjetiva? Reduzida de quê? De infinitivo. Se eu quisesse desenvolver, ó, cabe ao aluno que se dedique aos estudos. Então, cabe ao aluno que se dedique aos estudos. O que eu fiz? Eu fui mostrando cada pedacinho do conceito para facilitar a sua compreensão. Deu para pegar, gente? Sempre você tem que lembrar que não pode confundir locução verbal com oração, o quê? Reduzida, né? Deu mesmo para pensar nisso? Então, você está num títulozinho que chama carga fixa do infinitivo nas orações adverbiais. Não, essa parte é ótima, porque ela é de decorar e ela cai muito. Uma tabelinha. Aqui é um títulozinho. Está dentro de período composto ainda, tá? Então, carga fixa do infinitivo em orações adverbiais. Aí eu tenho isso aqui, ó. Salta 3 linhas entre uma frase e outra, tá? Você já sabe que pode ser só 3 mesmo, né? Grego não. Mas conheço, todos os professores da Letras da UFMG conheço. Carla Coscarelli, Márcia Cassado. Todos são muito bons. Maria do Carmo Viegas, que é revisora da Assembleia também, ela dá aula na Federal, é revisora. Acho que foi daí que eu tirei essa ideia de ser revisora. Sério. Não, porque a gente, né, você tem um professor, na época eu lembro que eu achava super legal, porque ela levava muito texto da Assembleia para a gente revisar. Então eu achava bem legal. Hoje eu fico pensando, será que não era o trabalho dela e a gente ficava fazendo? Pensando criticamente falando. Que ela dava, tipo assim, altos projetos, cada grupo revisava um, entendeu? Às vezes não também, né? Às vezes era só um trabalho. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais perto, né, gente? Bom, carga fixa do infinitivo em orações adverbiais, isso cai muito, gente. Isso aqui é muito bobo e, assim, super fácil e cai direto. Então, aqui, ó, ao mais infinitivo sempre dá uma ideia de tempo e você pode substituir, por exemplo, por quando, depois que, um conector temporal. Os mais comuns que você consegue ajustar são esses, tá? A mais infinitivo sempre dá uma ideia de condição e você pode colocar se, desde que, conectores que são próprios da condição. Por mais infinitivo dá uma ideia de causa, você pode usar um porquê junto, como, já que, são conectores tipicamente causais. Para mais infinitivo, você pode substituir por para que ou a fim de que.
Cuidado, que às vezes a maldade do mundo é só juntar isso aqui, ó. Tá escrito junto, aí a frase fica errada, né? Então, tem que ser para ou a fim de que separado. Aqui tá separado, vou até pôr mais longe. Apesar de, mais infinitivo, embora, conquanto, mesmo que são conectores tipicamente concessivos também. Quando. Quando, depois que são conectores tipicamente temporais. Bom, aí, imaginando que você está pensando nisso, eu tenho assim, ó. Ao entrar no local, percebeu o ocorrido. Ao entrar no local é a mesma coisa de o que, gente? Quando entrou no local. Então, vou desenvolver aqui, ó. Ao entrar, mesma coisa de quando entrou no local. A vermelha é reduzida ou desenvolvida? Desenvolvida, tá? Então, estou sempre fazendo um parzinho. Reduzida e, na sequência, desenvolvida. Por isso, você saltou 3 linhas, para caber as 2 frases. Flávia, na verdade, eu não saltei. Põe embaixo. Usa aquela técnica que a gente já tinha usado, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Põe embaixo exemplos. Na hora que você for passar o caderno a limpo, você ajeita isso. Põe o exemplo embaixo. Esse aqui pode dar ideia de tempo ou de condição, né? Na frase ele vai ter que dar ideia de condição, tá? Então vamos colocar um exemplo, ó. A considerar o comportamento do rapaz vírgula, não o contrataria. A considerar o comportamento do rapaz não é se considerasse o comportamento do rapaz, desde que considerasse. Então, se eu colocar um desde que, ele vai dar ideia de condição, né? Então, aqui, ó, se considerasse o comportamento do rapaz, vírgula, não o contrataria. Desenvolvi, né? Caso considerasse qualquer um que seja desse tipo aqui, condicional. Por isso que eu estou pondo reticências, porque pode ser qualquer um desse grupo, né? Beleza? Ok? Por mais infinitivo. Dá uma ideia de que, gente? Causa. Por quê, como, já que. Então, eu falo assim, ó. Por ser uma boa pessoa, reconhecia as virtudes dos outros. Então, quando eu falo assim, ó, por ser uma boa pessoa, reconhecia as virtudes dos outros. Por ser uma boa pessoa, é como era uma boa pessoa, já que era uma boa pessoa, reconhecia as virtudes dos outros. Todo mundo conseguindo acompanhar? Porque era... Aí chega lá na sua prova, ele reescreve com o porquê separado.
E aí você fica olhando o porquê, mas não viu que o erro era de ortografia, tá vendo? Não pode acontecer assim? Esse porquê de causa é junto, né? Porque era uma boa pessoa, vírgula, reconhecia as virtudes dos outros. Então, porque era uma boa pessoa, já que era uma boa pessoa, reconhecia as virtudes dos outros. Até aí, tudo bem? Por querermos a aprovação, estamos aqui. Porque queremos a aprovação. Já que queremos a aprovação, né? E então, aqui, ó, para ser aprovado, é necessário esforço. Então, para ser aprovado, é necessário esforço. Então, para que você seja o quê? Aprovado. A fim de que para que você seja aprovado é necessário esforço. Cada um é uma coisa, né? Esse daqui é finalidade. E esse daqui é concessão. Deixa eu escrever ali. Então, esse daqui dá uma ideia de finalidade. E esse daqui dá uma ideia de concessão. Beleza? Então, ficou assim, ó. Ao mais infinitivo é tempo. A mais infinitivo, condição. Por mais infinitivo, causa. Para ou a fim de que mais infinitivo, finalidade. Apesar de mais infinitivo, concessão. Você podia colocar só para ser aprovado é necessário esforço. Para ser aprovado? Pode. Flávio, se eu tirar o você aqui, tem problema? Não. Aí eu tenho. Ela emitiu sua opinião apesar de não terem solicitado. Deixa eu colocar só um negocinho para melhorar a coesão. Não a terem solicitado. Não terem solicitado o quê? A opinião. Então, ela emitiu sua opinião, apesar de não a terem solicitado, não terem solicitado a opinião dela, né? Aí, eu tenho assim, ó, apesar de não a terem solicitado, embora não a tivessem o quê? Solicitado. Embora não a tivessem solicitado. Então, ela emitiu sua opinião, embora não a tivessem solicitado. Conquanto não a tivessem solicitado. Pode inverter. Pode comentar. Só que aí você ia falar assim, embora não tivessem solicitado a opinião dela, ela a emitiu. Por causa da coesão, pode inverter. Desde que faça sentido a sua inversão, né? A ordem no português, gente, ela não é fixa. Geralmente, inverter pode. Você só tem que ver se não houve comprometimento de quê? Do sentido. Poder inverter, normalmente pode. Beleza? Bom, você já anotou 10 vezes que o gerúndio tem uma base ambígua. Não anotou? Beleza? Pra você entender que isso também é importante, Caio.
Gerúndio pode dar ideia de tempo, condição, causa, né? Aí você está na última coisa que tem a ver com o período composto, que a gente vai fazer um esqueminha de tipos de como. Salta pelo menos 2 linhas entre uma frase e outra, tá? Haja como também, né? Ah, cai muito questão de como? Cai muito mais questão de que e de si. Mas ocasionalmente aparece. Na prova TRT São Paulo, por exemplo, 2014, teve uma questão só de como enorme. Na prova de analista. Flávio, você fica decorando as provas? Claro. Tem outra coisa para fazer? FCC. E estava muito difícil essa prova. TRT São Paulo, analista judiciária, estava muito difícil. Eu achei. Prova bem feita, mas bem pesada. Nossa Senhora. Jesus. Flávia, para ver o sentido das conjunções, eu passo para o inglês a frase. Que é isso? É porque o raciocínio dela é em inglês, né? Você nasceu no país errado. Você está pensando em inglês, uai? Que isso? Aqui. Tô até caindo aqui. Ó, para eu pensar numa palavra em inglês ali, eu vou demorar meia hora.
É porque seu cérebro está pensando em inglês. O cérebro da maioria está custando a dar conta do português. Você já sabe que você tem muitas chances no concurso, por exemplo, da ABIN, que tem língua estrangeira. Quer ver outro concurso bom pra caramba? Aquele do Instituto Rio Branco. 2 línguas. Mas, assim, o espanhol não é um problema para quem fala português. Vamos falar a verdade que, assim, com pouco estudo, você dá conta de ir muito bem numa prova de espanhol. Agora, o inglês, ele não é um problema para quem conhece o inglês. Para mim, é um problema. Olha lá quem veio buscar a mamãe. Olha, gente. Dá um oi, Tatá. Aí, ó, comecei a aula falando do Tatá. Tatá já chegou. Tá, gente? Já tá falando, vamos, mãe. Esse vai você. Acordou hoje, 6h30. Falou assim, é hoje que a gente vai? Falei, é hoje, mas não é agora. Quando nós vamos, mãe? Quando tiver escuro, Tatá. Tem que explicar assim, ele fala que é a casa amarela e azul, porque metade da casa é amarela e azul. Então, e aqui ele fala assim, a casa laranja, porque meu prédio é de tijolinho, aí é laranja. Aí ele fala assim, mãe, a gente tem que voltar para casa laranja. E ele um dia me explicando que dava para morar na Serra do Cipó, que era só a gente arrumar uma escola. Que se não tivesse uma escola, que ele poderia aprender as coisas nos livros. Eu falei, você é bem esperto, hein? Falou assim, a gente mora aqui um tempo. Se a gente não gostar, aí a gente volta para casa laranja. Falei, só que todo mundo vai gostar, né, Tatá? Ninguém é bobo assim, não. Outra coisa que ele tira da cabeça dele é o seguinte, por que a gente não pode morar na praia? Tatá, você tá... Aí eu já falei com ele, quando você for grande, você pode. Ele falou assim, mas eu queria pequeno. O Tatá, quando ele começa a falar por quê, tem hora que eu falo assim, não, porque sim, acabou. Ele começa, por quê? Porque aí eu falo assim, ó, porque é longe, porque a mamãe não tem dinheiro. Ele, por que você não trabalha mais? Por que não sei o quê? Aí ele fala assim, por que você não paga com cartão? Eu falo assim, nós não vamos sair, que a mamãe tá sem carro. Ele fala, por que não pode um Uber? E um táxi, e um metrô, e um ônibus. Tudo ele tem 50 formas de resolver o negócio. Compra dinheiro, planta também, né? Por que a gente não compra um dinheiro, né? Um dia ele pegou o cofrinho dele, falou assim, por que a gente não pode comprar uma caminhonete? Aí me deu o cofrinho, falou assim, mãe, você pode juntar pra gente comprar uma caminhonete? Tá, pode, mas só que esse cofrinho não dá. Ele falou, 2 cofrinhos, então vou pedir. Aqui, vou pedir meu pai um cofrinho também, que eu tenho lá na casa dele. Se eu tiver 2, vai dar pra comprar? Eu falei, não, Tatá, ainda não dá. E ele não tirou isso da cabeça, gente. Direto, ele fala assim, agora, já tem dinheiro pro cofrinho, para a caminhonete? Eu tinha uma caminhonete, eu vendi. Ele não aceita, ele acha um absurdo. Assim, eu troquei de carro, ele ficou assim, chateadíssimo. Ele quer a caminhonete. Eu falo, caminhonete dava 1000 problemas, difícil de dirigir. Não, nunca pus ele na caçamba, nada disso. Ele gosta do carro grande mesmo. Caminhonete para ele na cabeça dele é uma coisa, né? Eu troquei um carro maior por um menor. Ele não conseguiu entender que o menor é melhor. Ele entendeu que carro bom é a caminhonete. Caminhonete, lá no Cipó, caminhonete com caiaque em cima, essas coisas, ele acha o máximo. Ele pôs na cabeça dele que carro para ele é caminhonete. Tá bem, o Vitor pôs na cabeça dele que carro para ele é Chevette. Né? Tá mais espertinho. E Júlia nem pôs na cabeça carro, graças a Deus. Já ela anda, por enquanto, de ônibus, que ela também tem carteira. Como não houve aula, fomos ao clube. O que é esse como? Mas já que não houve aula, então uma conjunção causal. Pelo sentido dá para identificar, não dá, gente? Tranquilamente. Então, como não houve aula, fomos ao clube, já que não houve aula. Porque não houve aula, fomos ao clube. Ela resolveu a questão como uma pessoa madura. O que vai ser isso? Não vai conforme não, né? É igualdade, ó. Ela resolveu a questão como uma pessoa madura resolveria. Você entende que nas comparações é normal que o segundo verbo seja igual ao primeiro e esteja o quê? Subentendido. Então essa é uma conjunção comparativa. Vocês estão vendo? Por quê? O segundo verbo é igual ao primeiro e se encontra o quê?
Subentendido. Viram aqui? Conjunção comparativa. Ela resolveu a questão como solicitamos. E aí? Os dois verbos normalmente são iguais ou diferentes? Diferentes, né? E tem ideia de conformidade. Conforme o que solicitamos, de acordo com o que solicitamos. Conjunção conformativa. Aqui é um correlato, né? Não só resolveu a questão, como a explicou. O que vai ser isso? Conjunção como? Aditiva. Não é? É aditiva. Ele resolveu e explicou. Não é? Conjunção aditiva. E cada um tem uma característica, gente. Então não dá para confundir, na verdade. Eles não são parecidos. A maneira como ele age me desagrada. Essa já é mais difícil, porque aí você tem que ter um conhecimento a mais. O que é isso? Esse é um pronome relativo. Toda vez que for pronome relativo, ele vem depois de modo, maneira, forma, jeito e equivale a com que. A maneira como ele age, a maneira com que ele o que age. Vem depois de modo, maneira, forma. Então, cada um tem uma característica, tá vendo? Vem depois de modo, maneira, forma. É um pronome relativo e equivale a com que. A maneira como ele age. Beleza? Ela o tinha como um filho. O que é isso? Preposição acidental. Ela o tinha como um filho, tem valor de ela o tinha por filho. Então, esse daqui é uma preposição acidental. Não. A gente vai ver mais na frente. Mas aí você vai sabendo só esses casinhos, tá? Claro que você respondeu não, se eu já escrevi todas as preposições, ainda não. Ela o tinha como um filho, preposição acidental. Ela o tinha o quê? Por filho. Eu já te dei duas preposições, como e que. E as duas eram preposições o quê? Acidentais, né? Como isso aconteceu, o que vai ser isso? Advérbio interrogativo, está fazendo uma pergunta direta, né? E quando eu falo, quero saber como isso aconteceu, também. Só que agora está fazendo uma pergunta, o quê? Indireta. Então, esse como isso aconteceu, não é um advérbio interrogativo? Faz uma pergunta, o quê? Direta. E aqui é um advérbio interrogativo também, só que está fazendo uma pergunta como? Indireta. Aí tem o como verbo, eu como brócolis, só que não. Aqui, não. Pergunta direta termina com sinal de o quê? Interrogação. Pergunta indireta termina com ponto final. É pergunta direta e indireta, não é discurso não, né? Discurso é fala de personagem, né? Discurso direto é a fala de alguém. Esse é um advérbio interrogativo numa pergunta direta. E esse é um advérbio interrogativo em uma pergunta o quê? Indireta. A pergunta direta termina com ponto de interrogação. E a pergunta indireta termina com o quê? Ponto final. Bom, então são quantos tipos de como você tem que ver? Não, 7. Tá vendo? 7. O que eu vou fazer agora? Eu vou te digitar de 1 até 7 a característica de cada um, tá? Resolveria. Como que ficaria? Em que sentido? Tá. Ela resolveu uma questão tal qual a pessoa madura. Beleza? Igual a uma pessoa madura. Isso aqui é um sinônimo, não é isso? Então, esse como aqui, ó,
tal qual uma pessoa madura, igual a uma pessoa madura. Beleza? A 4, você poderia colocar assim, ó, não só resolveu a questão, mas também, mas ainda, sinônimo também, né? Mas também, mas ainda. Se você tirasse o não só, dava para pôr ó, resolveu a questão e aí explicou, mas você tinha que tirar o não só, porque ele é um correlato, não é? Saber o sinônimo ajuda pra caramba. Você já elimina um monte, né? Beleza? Então, todo mundo tá na 1 comigo, tá? 1. Conjunção causal. Então, 1, conjunção causal, ocorre sempre... para colocar embaixo mesmo. Você vai colocar características. Não, mas 3 linhas era para você escrever essas coisas aqui. Né? Classificar e tal, colocar um sinônimo. Aí agora você está colocando assim, ó, teoria, tá? Características de cada como. Põe um título assim, ó, características de cada como. Só para facilitar na hora de você identificar, né? Características de cada como. Conjunção causal. Equivale sempre a já que, porque. Então, 1. Se ele for conjunção causal, equivale sempre a já que, porque. Beleza? Segunda bolinha. Ocorre sempre em oração anteposta à principal. Ocorre sempre em oração anteposta à principal. Então, a primeira bolinha era o seguinte, equivale a já que, porque junto, tá? Então, eu falei assim, como conjunção o quê, gente? Causal. São 2 bolinhas só. Primeira bolinha, equivale a já que, porque. Esse porque é junto. Segunda bolinha, ocorre sempre em oração anteposta à principal. O que quer dizer? A oração tem que ser sempre a primeira. Todo mundo entendeu? Não. Esquece o quadro. Título. Características dos principais tipos, características de cada como. Beleza? Não é um título? Aí, conjunção causal, era o que você tinha que escrever. Você pode pôr 1, né? 1, conjunção causal. Quantas bolinhas vão ter 1? 2 bolinhas. A primeira equivale a porque, já que. A segunda bolinha vem sempre em oração o quê? Anteposta. Aí, vou te dar um exemplo. Esquece aqui. Aqui você está fazendo tipo um pensando. Beleza? Vou te dar um exemplo de cada um, certinho. Então, você colocou assim, ó. Como choveu muito, vírgula. Alguns rios transbordaram. Como choveu muito, vírgula, alguns rios transbordaram. O que eu estou falando aí? Já que choveu muito, eu vou até tampar o quadro, que aí vocês não pensam nele. Já que choveu muito, porque choveu muito. Conseguiram entender? Então, como causal, ele equivale a porque, já que choveu muito, porque choveu muito, alguns rios transbordaram, beleza? 2. Conjunção comparativa. Primeira bolinha. O verbo da oração comparativa. Então, o verbo da oração comparativa
é sempre o mesmo da principal. Então, o verbo da oração comparativa é sempre o mesmo da principal. E, vírgula. Em geral, vírgula. Está subentendido. Então, o verbo da oração comparativa é sempre o mesmo da principal e, em geral, está como? Subentendido. Beleza? E, em geral, está subentendido. O que quer dizer que está subentendido? Implícito. Segunda e última bolinha. Equivale a tal qual, igual a. Então, equivale a tal qual, igual a. Então, equivale a tal qual, igual a. Beleza? Então, você vai colocar um exemplo aí para mim. Os filhos são... Os filhos são como os pais. Então, quando eu falo assim, ó, os filhos são como os filhos são como os pais são. Tá vendo? Tal, só que aí tinha que ser tais, né? Tais quais os pais. Então, os filhos são tais quais os pais. São iguais aos pais. Todo mundo entendeu? Então, quando é uma conjunção comparativa, normalmente o segundo verbo vem subentendido e ele é sempre igual ao primeiro. Beleza? 3. Conjunção conformativa. Bolinha 1, sugere ideia de conformidade. E os verbos são diferentes. Sugere ideia de conformidade, os verbos são diferentes. Vocês estão vendo o que eu fiz? Estou refinando no detalhe para você prestar atenção. O que eu expliquei, eu estou traduzindo para ficar mais fácil você ver. Então, sugere ideia de conformidade, os verbos são diferentes, beleza? Segunda bolinha, equivale a conforme, de acordo com. Então, equivale a conforme, de acordo com. Beleza? Então, eu falo assim, ó, realizou a tarefa como eu pedi. Realizou a tarefa como eu pedi. Então, quando eu falo realizou a tarefa como eu pedi, quer dizer o quê? Conforme eu pedi, de acordo com o que eu pedi. A cara do Robson de realiza a tarefa como eu pedi. Tirando o detalhe que você ama durex, né, Robson? O resto fica o quê? Ele quer colar um microfone com durex, a câmera, tudo. Ele acha que durex resolve todos os problemas do mundo. 4. Aí você vai colocar agora conjunção aditiva. É diferente e é expresso. Na conformativa, os verbos vêm escritos e são diferentes, né? Não acontece, gente. Não acontece. Se for o mesmo verbo, é comparação. Tá? Bom, aí você tem lá conjunção aditiva. Aparece em expressões correlatas. Você já entende o que é o correlato, né? Não só como, não apenas como. Você põe entre parênteses. Aparece em expressões correlatas. Não só reticências como. Não apenas reticências como. Não só
reticências como, não apenas reticências como. Só para você entender o que é uma expressão correlata, não é? Então, aparece sempre em expressões correlatas. Não só ajudou, como atendeu ao pedido do menino. Entenderam o que acontece? Então, aparece em expressões correlatas, equivale a, mas também. Vírgula, mas ainda. Então, equivale a, mas também, mas ainda. Beleza? Então, eu falo assim, ó, não só estudou para as provas, como se dedicou ao seu objetivo. Então, não só estudou para as provas, como se dedicou ao seu objetivo. Quer dizer, estudou e o quê? Se dedicou. Não só estudou para as provas, como se dedicou aos seus objetivos. Beleza? Pronome relativo. 5. Só ocorre depois das palavras. Então, só ocorre depois das palavras modo, maneira, forma, jeito, jeito com J. Então, só ocorre depois das palavras modo, maneira, forma, jeito. De vez em quando dá dúvida, gente. Até eu tenho dúvida. Aí vai que alguém tá. Modo, maneira, forma, jeito. E sinônimos. Só se você arrumar mais um sinônimo aí. Modo, maneira, forma, jeito. Acho que você não vai ter outro não, mas... X. Beleza? Então, e se algum outro sinônimo, caso... Beleza? Até aí, tudo bem? Aí, segunda bolinha, equivale a com que. Vocês viram que esse como pronome relativo só ocorre depois de modo, maneira, forma, jeito. Equivale a com que. Esse como que é pronome relativo, ele vai fazer oração de que tipo? Adjetiva, né? Então, você pode pôr mais uma bolinha, né? Introduz oração adjetiva. Ah, explicativa ou restritiva? Depende, pode ser as duas. Introduz oração adjetiva, depende da vírgula, não é isso? Então, eu falo assim, ó, o modo como organizamos as tarefas. Então, o modo como organizamos as tarefas diz muito sobre nós. Então, o modo como organizamos as tarefas diz muito sobre nós. Não é a mesma coisa de o modo com que organizamos as tarefas? Beleza? 6, preposição acidental. Então, preposição acidental. Primeira bolinha, equivale a por. Indica, outra bolinha, indica associação, semelhança. Só para você lembrar do sentido. Quando eu falo assim, ó, ela o tinha como um filho, não é igual a um filho, não é isso? Indica associação, semelhança. Não, 2S depois C. Associação. E depois C cedilha. Sim. Assessor.
confunde, gente. Essas coisas tá em um trem que eu não acho que ninguém tem que saber, porque é outro trem complexo. Mas assim, não tem que saber entre aspas, né? Vamos lembrar que na próxima precisa. Mas eu falo assim, uma pessoa às vezes comete um erro ortográfico. Desde que não seja uma coisa muito óbvia, né? Tipo assim, quando o povo resolve escrever o básico atrapalhado, é razoável, porque o sistema ortográfico do português é muito complexo. Nossa, não tem lógica nenhuma. Passivo com 2 S, paciente com C. Obcecado, tudo C, obsessão, 2 S, tá? E obsceno põe com SC. Conceito com S, conceito com C, sentidos mil. Tem sessão também. Sessão tem do jeito que você quiser, né? Sessão é o seguinte, você, qualquer coisa, você fala assim, não, mudei o sentido. Era do cinema. Era isso aí que eu quis dizer, porque é muita coisa. E assim, fora as incoerências, porque pelo menos a palavra que vem da mesma base, passivo e paciente, não tinha que ser igual? Né? Ou 2 S ou C, ué. Obsessão e obcecado, um com C e outro com S, o que é isso? Né? E é assim, é tipo isso. Né? Tipo assim, catequese, um com Z, catequizar. Não, catequizar é com Z, catequese é com S. Eu acho isso assim. Não, essas coisas eu fico pesquisando. Aí eu ponho lá no Instagram que eu fico pesquisando e eu mesma fico chocada. Né? Então, os três sim. Não, quer ver uma coisa que vocês ficaram bem chocados? Imagina assim, ó. Mal com U é contrário de bom, correto? Então, bom faz bondade. E maldade é com L. Por quê? Porque Deus fez uma maldade com a língua. Né? Porque deveria ser com U. Não, já estudei isso várias vezes. É uma exceção ortográfica. Mas assim, se você for na lógica, você erra tudo. Você tem que conhecer a grafia da palavra. Porque na lógica você não acerta. Entendeu? Então, Flávia, ortografia, então, qual é a regra? A regra é a palavra. Cada uma é de um jeito. E, meu filho, bem me quer é com hífen, mal me quer é junto. E a vida é assim, vida que segue. Né? Decorando, palavra por palavra. Não, pior que tem palavra que eu decoro e depois eu esqueço. Né? É complicado. Mal me quer com L é tudo junto. Tudo emendado. E bem me quer é com hífen. Mal me quer é tudo junto. Esse eu sei que eu já conferi. Complexo? Não. Sempre foi. É igual o contra-cheque, sempre foi junto. A gente é que acha que mudou com a reforma. Sempre foi junto. Não. Contra-cheque nunca teve hífen, gente. E contra-filé nunca teve hífen também. Tá? Não era separado, era junto. Contra separado não existe, só preposição. Só lutou contra a guerra, por exemplo. Bom, 6. Desculpa, exemplo do 6, então. Isso, aí exemplo do 6, beleza? A mãe o tinha como amigo. A mãe o tinha como amigo. Os exemplos ficam muito parecidos nesse caso, né? Não tem vírgula, tudo direto. 7º e último, que é o mais fácil, advérbio interrogativo. Não, lembra que esses dois são iguais, ó. Aí eu juntei aqui e pus um 7 aqui. Não foi? Então, 7º, porque os dois são iguais, ó. Advérbio interrogativo. Usado em... Só tem uma bolinha isso, tá? Usado em perguntas diretas. O que é uma pergunta direta? Ponto de interrogação. Então, usado em perguntas diretas ou indiretas. Usado em perguntas diretas ou indiretas. Beleza? Não. Indireta vai ser ponto final. Aqui eu vou colocar pensando, você sabe por quê, né? Você refazer, exatamente. Então, porque senão você pula como, não faz nunca mais, entendeu? Aí chega lá, você não lembra nada. Então, usado em perguntas diretas ou indiretas. Exemplo. A mão doendo? Nem tá, gente. Eu tenho o tamanho do caldo.
Como ser aprovado em concurso? Interrogação. Estudando. Quando o seu bumbum formigar, a sua mão doer e a sua cabeça doer, quer dizer que você está no caminho certo. Então, como ser aprovado em concurso? Vírgula. Então, como ser aprovado em concurso? Beleza? Pode ser no concurso. Interrogação. Aí a resposta, estudando. Como eu percebo que estou estudando? Quando a minha mão está doendo, o meu cóccix está doendo, eu não consigo posição porque eu já fiquei mais de 4 horas sentado. Quando eu sonho com prova, né? Quando eu ouço a voz da Flávia dormindo, você está no caminho certo.